Oi, gente, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês. Hoje eu tô aqui para gravar para vocês sobre o seguinte assunto, trombofilia. Eu já falei com vocês sobre esse assunto em outros vídeos, inclusive quando eu descobri que eu tinha trombofilia, eu dei uma pincelada sobre o assunto e eu recebo muitas perguntas sobre trombofilia, sobre esse diagnóstico, pessoas que estão suspeitando que tem isso, pessoas que têm abortos recorrentes, talvez pensando que possa ter isso. Então eu resolvi gravar um vídeo para esclarecer algumas coisas, né, algumas dúvidas que permeiam esse assunto, de acordo com o que eu sei. Primeiro eu quero esclarecer para vocês que eu não entendo muito de trombofilia. Por quê? Primeiro que a trombofilia é um dos assuntos mais complexos que eu já me deparei até hoje nessa vida de tentante, de pessoas que passaram por perdas, a gente faz muita leitura, a gente se informa e tal. E outra coisa, quando eu descobri que eu tinha trombofilia, de uma forma geral, o tratamento da trombofilia é o mesmo, de uma forma geral, tá, gente? E a minha trombofilia eu sei como tratar, como tem que ser tratada. Então eu achei melhor eu não me aprofundar muito no assunto, por uma questão até de me preservar. Eu acho muito importante a gente ter informação, a gente ser informado, só que eu acho que se dependendo, assim, a pessoa, se ela tiver uma maturidade para entender o limite também da informação, eu acho legal. Porque eu acho que isso foi, digamos assim, que bom pra mim, entendeu? Então foi uma opção que eu fiz. Então eu vou explicar pra vocês o básico que vocês precisam saber sobre trombofilia, como qualquer um precisa saber, né? Que seria um primeiro passo para você buscar mais informação. Aí se você descobrir que você tem uma trombofilia, você pode se informar mais sobre a sua mutação, sobre a sua alteração e se aprofundar mais no assunto, entendeu? Mas de qualquer forma, eu posso ajudar aqui de alguma forma, então já vou colocar aqui. Primeira coisa que eu preciso pedir pra vocês é pra vocês já deixarem um like nesse vídeo, por favor, antes que eu esqueça. Se inscrever no canal se não é inscrito ainda. E compartilhem esse vídeo também, porque isso é de utilidade pública, tá? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou explicar o que é trombofilia. A trombofilia é uma condição, tá? É uma característica, uma condição que o paciente tem, que a pessoa tem, que favorece a formação de trombos, né? No corpo dessa pessoa. O que pode causar? Quando a pessoa ela tem uma dessas alterações e tem essa trombofilia, vamos dizer na condição não grávida, o que pode acontecer comigo? Dependendo da mutação que eu tenha, do grau dessa mutação que eu tenho, eu posso ter uma trombose de membros, né? Trombose no braço, na perna e tal. Posso ter um derrame, posso ter uma embolia pulmonar e acho que só isso. E algum outro tipo de trombose em outras partes do corpo e até órgãos mesmo, porque os trombos, eles podem acontecer em qualquer parte circulatória do corpo. E onde a gente tem circulação no corpo? No corpo inteiro, né? Então a gente pode ter isso em qualquer parte do corpo. É uma condição delicada, exige-se alguns cuidados sim, né? Mas não é o fim do mundo, tá? É uma coisa assim que a gente tem que se preocupar. Existem agravantes, existem pessoas que passaram por situações mais graves, mas existem pessoas que vivem normalmente com isso. Eu mesma descobri a trombose, fora a trombofilia, fora os abortos que eu tive. Eu nunca tive nenhum episódio de trombose. E as minhas trombofilias, elas não são tão simples também, não são das mais leves. E, né, é uma coisa assim, acontece. Não é que assim, o tempo todo você vai estar trombosando, não. Pode acontecer. Aí alguns fatores agravam isso que eu já vou explicar pra vocês. Então, assim, às vezes vem algumas meninas falarem pra mim que descobriu que tem trombofilia desesperadas, como se elas fossem morrer. Calma, gente. Realmente é uma condição séria. Precisa de tratamento, você não pode ser negligente com isso, mas não é o fim do mundo. E eu sempre falo assim, que essas pessoas que vêm falar comigo, elas normalmente são tentando engravidar, né? E a gente tem que ainda dar graças a Deus pra gente saber o que tem pra poder tratar, né? Enfim. Vamos falar então sobre trombofilia e gestação. Qual que é o agravante da trombofilia na gestação? A mulher que ela é gestante, qualquer mulher gestante, o sangue dela fica mais grosso, tá? O sangue dela ele fica mais coagulado, por uma necessidade fisiológica mesmo. Então o que acontece? Por essas condições e toda a carga hormonal que a gente tá, a nossa tendência a manifestar a trombofilia é muito maior, tá? Então o que pode acontecer? Eu com trombofilia grávida,
eu posso ter todas essas coisas que eu já citei pra vocês, né? Embolia pulmonar, derrame, trombose, trombos em outras regiões do corpo, né? E eu pode acontecer a trombose na gravidez em si, né? Na placenta e tal, que é o mais comum, o que eu vejo mais, que é o que acontecia comigo, por eu ter todas as perdas, né? Então, o que pode acontecer na gestação? As tromboses na placenta, né? Que seria o quê? Digamos que a placenta ela resseca, ela para de receber, como tem esses trombos, ela para de receber ser vascularizada, né, corretamente, isso prejudica o bebê, e também no cordão umbilical. Aí o que isso pode acontecer em relação à gravidez? Óbito fetal, aborto, né, abortos no começo da gestação, que era o que acontecia mais comigo, que foram os 3 que aconteceu comigo, e um quarto, que foi o primeiro que eu tive, já foi um óbito fetal mesmo. Então, óbito fetal, restrição de crescimento intrauterino do bebê. Então, se ele não está sendo alimentado, vascularizado corretamente pela placenta ou cordão umbilical, ele não vai crescer e se desenvolver da forma correta. Pré-eclâmpsia, líquido baixo, várias coisas podem acontecer. Tá, que desespero até agora, né? Qual é o tratamento? A maioria das trombofilias, elas são tratadas com anticoagulante. Aí a quantidade de anticoagulante que vai ser administrado na paciente é de acordo com o tipo de alteração que ela tem, quantas alterações ela tem e o protocolo do médico, né? Eu quero ressaltar uma coisa muito importante aqui. Independente da gente conhecer sobre o assunto, entender sobre o assunto e ler e tal, nós precisamos de um acompanhamento médico especializado. Então, quem que é especialista na parte de trombofilia? Basicamente é um hematologista, que é um médico de sangue. Existem médicos vasculares, que são especialistas nisso, que eles se aprofundam na parte de trombofilia, que eles entendem nesse assunto. E existem ginecologistas também. O meu caso é esse. Eu já fui no médico vascular, que era especialista nisso, foi ele que descobriu que eu tinha essa trombofilia, mas eu faço acompanhamento médico somente com o meu ginecologista. Porque eu fiz algumas pesquisas, conversei com pacientes deles, que tem casos de sucesso, de gestação, que eram pacientes gestantes com trombofilia, tá? Então eu acho, gente, que o que eu peço muito pra vocês, que eu falo sempre pra vocês quando vocês vêm conversar comigo, procurem um médico especializado nisso, que ele vai saber como te orientar. Eu vou falar do meu caso em si, tá? Mas isso não se aplica a todos os pacientes, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? As minhas alterações são proteína S, a minha proteína S é inferior a 10%, então ela é baixíssima. Porque assim, gente, essas trombofilias são vários aspectos, várias alterações que elas têm algum defeito, alguma coisa assim que acaba prejudicando essa parte de coagulação. No meu caso, faz parte de uma cascata de coagulação, mas tem várias outras coisas que também eu não conheço todas, tá? No meu caso é assim, a antitrombina 3, que é uma que eu tenho alteração, eu já tenho alteração nela. Ela já é bem baixinha até, né? Não muito mais baixa. Dentro dela tem 2 cascatas de coagulação, a proteína C e a proteína S. A minha alterada é a proteína S, que eu tenho inferior a 10%, que é super baixa. Dentro da proteína S tem vários fatores, um deles é o 8, que eu também tenho alteração. Então eu tenho 3, digamos, vamos dizer assim vulgarmente, 3 tipos de trombofilia. Então eu não tenho uma trombofilia gravíssima, absurdamente grave, e nem uma trombofilia leve. Eu tenho uma trombofilia até perigosinha. Mas tomei anticoncepcional há muitos anos, que é uma coisa que quem tem trombofilia na verdade não pode. E como eu não sabia que eu tinha trombofilia, muitos anos nunca aconteceu nada. Os únicos momentos da minha vida que eu creio que a trombofilia se manifestaram foram nas gestações, tá? Que é o que acontece com a maioria das pessoas. Algumas não, elas realmente têm trombose e tal. Qual que é o alerta que eu quero deixar aqui pra vocês? Se você tá me assistindo, você tá começando a tentar engravidar agora, ou nem tá tentando engravidar, não teve nenhum aborto, ok, beleza. Mas se vocês têm alguém na família, principalmente do lado materno, mas qualquer lado da família que teve episódios de trombose, vá procurar um especialista e faça esses exames. Aconteceu isso com uma colega minha, eu conheço a tia dela teve 2 episódios de trombose, ela descobriu a gravidez, inclusive no segundo episódio de trombose da tia dela,
e eu falei pra ela, vá fazer os exames, né? Ela demorou muito tempo pra engravidar, nunca tinha tido uma perda, graças a Deus, mas, né, vamos e batata. Ela procurou o médico e realmente ela tem trombofilia. Porque isso, as trombofilias, elas têm dois tipos, adquirida e hereditária. Então, ela pode ser hereditária, então pode ser que ela nunca manifestou em você, mas você tem aquele fator hereditário, que é o meu caso. As minhas 3 trombofilias, elas são hereditárias. Outro detalhe importante é como que elas se manifestam também, não somente na gravidez. Quais são os fatores de risco para quem tem trombofilia? Viagens longas, muito tempo acamado, todas essas questões, elas fazem com que você tenha uma tendência a ter trombofilia. Os cuidados que eu tenho com a minha trombofilia são tomar essas injeções durante a gestação. O médico não vê necessidade de eu tomar fora da gestação, a não ser no meu pós-parto, ou em algum episódio como esse, tipo, eu vou fazer uma viagem longa, ou eu vou ficar acamada, tipo assim, que nem, por exemplo, a pessoa faz uma cirurgia plástica, né? Ela tem que ter um cuidado todo especial, desde a cirurgia e como ela vai ficar de cama, tudo isso. E é mais isso mesmo, né? Daí tomar a injeção, né, de anticoagulante. Eu tomo o AS, que é a aspirina, durante toda a minha vida agora eu tenho que tomar. E as meias de compressão. Esses detalhes, gente, cada médico vai passar pra você, como eu disse. E cada alteração tem um cuidado diferente, tá? Mas enfim, não é um bicho de 7 cabeças, procurem ajuda. E eu vou passar pra vocês uma listinha, 2 recomendações pra vocês aqui, de grupos no Facebook de trombofilia, onde vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Me ajudaram muito no sentido, eu acho que eu devo ter postado lá umas 2 vezes só, mas eu sempre vejo as publicações das outras pessoas, vejo os comentários e ajuda muito. São 2 grupos no Facebook, um chama Trombofilia GBM, que é Guerreiras em Busca de um Milagre, e o outro é Trombofilia e Gestação. São os 2 grupos que eu acompanho. Nesse Trombofilia e Gestação, eles têm uma página na internet que chama trombofilia.com. E de lá eu subtraí, né, eu peguei uma lista de exames, dos principais exames que são feitos para trombofilia. Porque assim, gente, toda investigação médica, toda investigação clínica, ela parte de alguns exames. Você não vai fazer todos os exames da Terra, você faz uma quantidade X de exames, de acordo com os resultados daquele ali, que o médico vai encaminhando para alguns outros, se necessário. Então é importante a gente ter uma lista básica de exames pra gente começar, então uma ideia, até pra gente poder, assim, cobrar um médico, ver por que não pediu aquele e esse, aquele. Aí assim, gente, como são nomes bem difíceis, assim, pra eu ler aqui, eu até conseguiria ler pra vocês. Mas fica chato, fica bem monótono, tem bastante, né, uma listinha até grande. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo esses exames pra vocês, tá? Então esses são os principais exames que tem que ser pedidos para o médico. E posterior a isso eles vão te passando. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Mais uma vez eu vou pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhar esse vídeo com as amigas de vocês, nos grupos que vocês participam de tentantes. Gente, por mais que vocês não tenham passado por uma perda gestacional, vamos ter empatia por quem já passou e isso pode ser um caminho para que essa pessoa não passe mais por isso, tá bom? Assim como eu que tô aqui com a Laura na barriga, graças a Deus, eu descobri o meu diagnóstico e eu tô tratando, tá bom? Então, gente, não esqueça que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um super beijo pra vocês e até a próxima!